Olá, no nosso Em Casa com o Pastor dessa semana, eu quero falar sobre Deus e o sofrimento, aquelas coisas que muitas vezes para nós não combinam. Hoje, quarta-feira, estou gravando essa mensagem, né? Ela só vai ao ar semana que vem, mas hoje, quarta-feira, está fazendo exatamente um ano que a pandemia chegou no Brasil e fez a primeira vítima. Um ano atrás. Hoje já passamos de 270 mil pessoas que veio a óbito em função do sofrimento do vírus e dessa pandemia que está aí assolando todo mundo. E eu quero ler um texto em Juízes capítulo 6, versículo 12 e 13, que diz assim: O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, homem valente. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Irmãos, essa pergunta de Gideão, feita há milhares de anos atrás, é a pergunta que nós fazemos também hoje, quando lidamos com uma situação onde as coisas não combinam, Eu sei que tomar leite com pastel não combina, Tem gente que faz isso. Algum tipo de comida não combina com outra, Uma situação não combina com a outra. O estilo de roupa não combina com a temperatura, com o ambiente, enfim. Então a gente convive com essas coisas, que não combinam. E muitas vezes nós somos levados a pensar que Deus e o sofrimento não combinam. Ou você tem Deus e não sofre, ou você sofre e não tem Deus. Então essa foi a lógica de Gideão, Falou: se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isso, Porque Deus havia dito que era com ele, O Senhor é contigo, homem valente. Então ele pega as circunstâncias que ele está vivendo, E ele começa a questionar, onde que está Deus em tudo isso, Então, muitas vezes, nós desanimamos porque nós fazemos uma leitura errada, Às vezes desenvolvemos um cristianismo, meio que limitado, Nós não abraçamos o evangelho todo, Nós não entendemos a situação toda, Nós não contemplamos o todo, Então, nós separamos meio que aquilo que o maniqueísmo faz, separa o mal do bem, se não é do bem é do mal, se não é do mal, se é do mal é do bem, enfim, a gente acaba vivendo e não entendendo muito essas coisas. Mas eu quero dizer a você que mesmo no sofrimento, na tempestade, no pior momento da nossa vida, Deus é conosco, Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Essa é a grande promessa, irmãos? Então, muitas vezes, o dia está nublado, o sol foi embora, as densas trevas, as nuvens carregadas estão sobre nós, e os nossos olhos meio que impedidos de contemplar muita coisa. E nessas horas nós perguntamos onde é que Deus está, porque nós acreditamos que as coisas não combinam, A dor não combina com a presença de Deus, Deus está ali, Deus estava com Cristo, Quando ele sentia as piores dores lá na cruz, por nossa causa, a nosso favor, Passou por tudo aquilo, sofreu tudo aquilo e Deus estava ali com ele, Nós podemos olhar na história os apóstolos, que passaram por momentos tão difíceis, A maioria dos apóstolos morreu em uma idade muito tenra, E com exceção de João, na ilha de Patmos, os demais apóstolos morreram com menos de 70 anos, 60, 70 anos, João com 93 anos, mas os demais apóstolos não, e foram decapitados, foram crucificados, foram mortos, não foi uma enfermidade, foi uma perseguição, que os levou. Mas eles sabiam, que Deus reservava para eles coisas superiores. Então, irmãos, muitas vezes a pergunta de Gideão é a sua pergunta e a minha pergunta: se Deus é comigo, por que me veio sobre tudo isso, ou me sobreveio tudo isso? Deus permitiu isso para algumas razões que às vezes nem vamos entender, outras vamos perceber que crescemos, Davi olha para trás e diz: foi bom eu passar pela aflição para que eu aprendesse os seus decretos. Então, a aflição não foi boa, mas o que ela gerou, o aprendizado que ela trouxe
para ele foi fantástica, né? Para o salmista. E também Paulo disse que nós temos que regozijar não só na esperança, mas também na tribulação, sabendo que a tribulação produz experiência, produz esperança, né? Então, irmãos, nós precisamos aprender a enxergar Deus nesses momentos, né? Então, Deus está nessa pandemia? Está. Por que Ele não cura? Por que Ele não traz logo, né, a solução para esse problema, irmãos? Por que Ele deixou o povo 40 anos no deserto? Eu também não sei. Eu sei que naquele período Deus foi tratando, uma geração foi morrendo, outra geração foi nascendo. Deus tinha um propósito maior, mas humanamente falando, não precisava, né, ficar 40 anos ali. E 430 anos presos lá, escravizados no Egito, né? Então, e tantas outras coisas, irmãos, né, que a gente poderia perguntar. Mas uma coisa é certa, irmãos, Deus está conosco. Então, mesmo nos sobrevindo tantas coisas, mesmo passando por tantas adversidades, Deus é conosco, Deus é por nós. Deus abençoe sua vida, tenha uma semana abençoada, de vitória, e nunca se esqueça, né, o Senhor é contigo.